Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, a sua semana que só está começando. Feliz domingo e que você tenha uma semana incrível, cheia de boas notícias. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Busque-o enquanto se pode achá-lo. A Bíblia fala que nós vamos encontrar o Senhor se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Busque o Senhor de todo o coração, com o coração inteiro. Os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de corações inteiros, íntegros, para mostrar a sua força. Então, recorra ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, Ele levanta o pequeno, dá força ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Então, eu tenho escrituras e escrituras que garantem que se você depender do Senhor, você vai ver a glória dele. Tudo o que tem que fazer é crer nele, em quem ele é, no que ele pode fazer. Ele é grande, ele é forte, ele é soberano, nada pode detê-lo. Ele é o Deus do impossível. O que você não pode, ele pode. O que você não tem, ele tem. O que você não consegue, ele consegue. Que é a história do Golias, que se achava, e na verdade ele era mesmo, um guerreiro considerado imbatível. E as pessoas, os crentes da época, também começaram a olhar para ele como um inimigo invencível. E quando os crentes da época, Saul, seu exército, o povo, começaram a olhar para o Golias como um problema invencível, um inimigo poderoso demais, foram dando mais força a ele, mais ousadia para ele. Mais ousadia, ele foi ficando mais ousado. E ele foi se aproximando. E aí que ele escarnecia mesmo, e que ele xingava mesmo, e amaldiçoava. Até que chegou alguém que enxergava Deus como todo-poderoso. E quando a sua visão está em Deus, qualquer coisa se torna pequeno. As pessoas ficam assustadas com os problemas porque elas se esquecem de quem Deus é. Quem Deus é? Um Deus
imbatível, invencível, soberano, todo-poderoso. Mas se você tira o olhar de Deus e coloca em problemas, você faz o que o povo de Israel fez. E aí, esse povo passou a falar coisas que, quando a gente lê, eu, por exemplo, penso, meu Deus, olha o nível que uma pessoa pode descer se ela tirar os olhos de Deus. Então, eles, diante da terra, com frutos, vendo a grandeza de tudo que Deus havia prometido, agora tiram o olhar de Deus, colocam no gigante. E começam a dizer, não podemos, não conseguimos, eles são mais fortes que nós somos como gafanhotos diante deles. Por que uma pessoa adquire a mentalidade gafanhoto? Porque ela tirou o olhar de Deus. Você acha que uma pessoa que está olhando para Deus vai se ver como um gafanhoto? Como um inseto? Como uma pessoa incapaz de vencer um problema? É óbvio que não. Se ela estiver olhando para Deus, jamais isso vai acontecer. Mas se ela começar a olhar para os problemas e agigantar, porque o Golias era grande, mas eles aumentaram o tamanho dele. Tinha gigantes na terra? Tinha. Mas Deus já tinha prometido vitória. E ali eles foram aumentando o tamanho daqueles gigantes. À medida que eles foram falando do inimigo, do poder do inimigo, da grandeza do inimigo, que foi o que o povo de Israel fez, foi o que o Saul e o seu exército também fizeram. Quando você começa a falar do tamanho do problema, você vai dando mais força. Você vai engrandecendo, ao invés de você engrandecer a Deus, você engrandece o problema. Daqui a pouco, realmente, você se vê pequenininho, assim, incapaz de sobreviver àquilo. Mas quando você olha para Deus, que é o que a Bíblia fala, olhando para o alto, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. A Bíblia já ensinou, está escrito, você não olha para você, para problemas, você olha para Jesus. Que foi o que Josué e Caleb fizeram. Por isso que Caleb calou todas as vozes negativas. Por isso que eles conseguiram agir de forma diferente e entraram na terra. Porque eles tinham o espírito da fé. Eles continuaram olhando para Deus. Tanto que saiu da boca deles. Eles são o nosso pão, nós vamos devorá-los. A proteção deles se foi. Deus não está com eles. Deus está conosco. Que foi o que Davi fez. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem ele pensa que é? Então você vê, olha a perspectiva. Totalmente diferente, é uma perspectiva de fé. Ele estava olhando para Deus. Para o Golias, ele olhou dessa forma. É só um incircunciso. Ou seja, alguém que não tem aliança com Deus. O que Josué e Caleb disseram? Deus não está com eles. A proteção deles se foi. Deus está conosco. E nós vamos devorá-los. O que Davi falou? Quem é esse incircunciso filisteu? Esse cara que não tem aliança com Deus. Quem ele pensa que é? Então você vê que quando você tem a visão da fé,
o espírito da fé, a perspectiva de fé, é óbvio que você está olhando para Deus. Você não está olhando para o problema. Você também não está olhando para você. Não sou eu, é Deus. Se Deus for comigo. Foi isso que Josué e Caleb disseram. Tudo que nós temos que fazer é agradar a Deus. E como que a gente agrada a Deus? Crendo nele. Se eu creio em Deus, ele me coloca na terra. Então, tudo que eu tenho que fazer é crer em Deus. Eu posso não ter condições nenhuma, mas Deus tem. E se ele for comigo, pronto. Eu só preciso da proteção dele, da bênção dele, da direção dele, da graça dele, do favor dele. E Davi deixou isso claro para todo mundo. Por que vocês estão com tanto medo? Eu vou lutar contra ele. Por que vocês estão tolerando isso aí há tanto tempo? Nós não temos que tolerar isso, não. Não, nós não temos que tolerar. É o que eu percebo o Espírito Santo falando aqui esses dias. Você tem o que tolera. Enquanto você tolerar algumas coisas, é o que terá. E algumas pessoas estão reclamando. Elas reclamam. Elas falam do problema, elas falam do inimigo, mas elas não falam com o problema. Elas estão passivas diante da situação, igual o Saul com o exército, com medo, fugindo e se escondendo. E falando do poder, da grandeza do Golias. Não tem como você vencer um problema que te afeta, que intimida você, que te faz fugir, se esconder. Você nunca vai conseguir vencer isso. Mas é por conta do seu olhar. Você tirou o olhar de Deus? Gente, o problema está aí. Tirou o olhar de Deus, já era. Todas as pessoas que eu vi serem derrotadas, é porque elas tiraram o olhar de Deus. Você tira o olhar de Deus, você vai ser derrotado. Porque aí você não acredita mais. Mas enquanto você está olhando para Deus, olha, tudo bem, humanamente, Davi podia dizer, sim, quem sou eu? Mas eu não estou confiando em mim, estou confiando em Deus. Tanto que ele disse, eu não vou na minha força, na minha habilidade, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou na força do Senhor. Aqui, ó. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Só uma pessoa que crê... o Saul estava se escondendo. Quem era o maior general da nação? Saul. Estava se escondendo com o exército inteiro. Aí chega um menino e fala, não, ninguém tem que ficar chateado, abatido, com medo. Eu vou lutar contra ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra este filisteu? Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade? Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. O que ele está dizendo aqui? Eu não tolero isso. Quando o inimigo aparece e quer levar o que é meu, eu não deixo. Quando o inimigo aparece e quer levar o que é meu, eu não deixo, eu não tolero. Ô meu querido, em nome de Jesus, por favor, levanta, eu vou atrás dele.
Peraí, ele não vai entrar aqui no meu território e levar o que é meu, e eu vou ficar aqui, o que eu posso fazer? Tá levando meu filho, tá levando o meu casamento, tá levando a minha saúde, tá levando o meu negócio, tá levando a minha vida, e eu vou ficar aqui, o que eu posso fazer, né? Eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Ele não vai ficar assim. Ele não vai entrar no meu território e levar uma das minhas ovelhas e vai ficar por isso mesmo. Olha isso aqui, por favor, não é palavra minha. Davi está dizendo para Saul: ei, eu não sou como você, rei. Eu não tolero. Eu não tolero o inimigo entrar no meu território e levar o que é meu, o que está aos meus cuidados. Eu não tolero. Eu não sou a pessoa passiva, inerte, acomodada. Eu não tolero isso. Não, eu vou lutar. Não, você não pode. Posso? Deixa eu te contar uma coisa. Quando um leão ou um urso entra ali no meu território e leva uma ovelha, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. Porque ele está levando o que é meu e eu não vou deixar ele levar o que é meu. Ele está dizendo, eu tenho coragem porque eu estou defendendo o que está aos meus cuidados. Então Deus vai ser comigo. Eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Eu não vou deixar ele levar. Quando se vira contra mim, porque claro, você vai lutar contra o inimigo, ele vai tentar, ele vai vir contra você. Eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. O que ele disse aqui? Eu prevaleço. Porque eu decidi lutar, eu decidi enfrentar. E quando você enfrenta uma coisa no nome do Senhor, porque ele deixa isso claro, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, não importa se é leão. Não importa que nome está sendo dado ao problema, se é leão, se é urso, se é o Golias, o filisteu. Não importa. Pois desafiou, olha aqui, ó. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E agora, olha aqui, ele atribui tudo a Deus. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Quer dizer, não importa o problema. Não importa que nome tem esse problema. O Deus que livrou antes vai livrar agora. Eu não tolerei o urso, eu não tolerei o leão, eu não vou tolerar o incircunciso filisteu. Eu não vou tolerar. Eu não tolerei quando o urso, o leão entraram lá no meu território para levar uma ovelha. Eu também não vou tolerar esse incircunciso blasfemar contra Deus e sua nação. Eu não vou tolerar. E o Deus que me livrou, então ele atribuiu a Deus, não foi o Davi. Foi Deus. Você vê que ele estava olhando para Deus. Só uma pessoa que está olhando para Deus tem uma coragem como essa. Quando você sabe quem é Deus, o tamanho do seu Deus, entendeu? Não é como, é quem falou. Não é para onde você vai, mas com quem você vai. Não importa o tamanho do inimigo, importa o tamanho do Deus, o Deus que você serve. O que importa
É você saber que você tem um Deus grande. O inimigo pode ser muito grande, mas se eu creio no Deus que eu sirvo, que Deus é grande, Ele é maior do que tudo isso, eu vou temer? Eu não vou temer. Eu não vou temer. E aí, o Saul termina. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Não é uma forma de dizer, bom, então seja feito conforme a sua fé. Seja feito conforme a sua fé. Foi o que Jesus falou. A fé de Saul é que ele não podia e nem Davi podia. Mas a fé de Davi é que no nome do Senhor ele podia. Que com o Senhor ele podia. A fé de Josué e Caleb é que eles podiam, por causa do Deus que eles serviam. O Saul não estava olhando para Deus. Davi não tirou os olhos de Deus. Quando você está olhando para Deus, você sabe que Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus grande. Não tem nada difícil para Deus. Nada é impossível para Deus. E quando eu enfrento uma situação, eu tenho vitória. Sabe por que muita gente não tem vitória? Porque não enfrenta. Não enfrenta. E se você não enfrenta no nome do Senhor, obviamente, você não tem vitória. Se você foge, se você se esconde, se você se deprime, se você fala do problema, você só agiganta o problema. Então, assim, você tem o que tolera. Enquanto algumas pessoas tolerarem o que elas vêm tolerando, se esconderem, fugirem, se elas continuarem agindo da mesma maneira, é o que elas terão. Elas vão ter a mesma coisa e isso só vai agravar. Que é o que estava acontecendo. O inimigo estava se aproximando. Cada vez mais perto, para arruinar. Mas por quê? Porque eles permitiram, quando eles não fizeram nada, a não ser fugir, choramingar. Creia. Deus está falando com você. Levanta. Você tem poder para derrotar esse inimigo. Você tem poder. Deus está com você. Você pode, se você se levantar e enfrentar no nome do Senhor, olhando para Ele, você vai ver esse inimigo tombar. Você vai cortar a cabeça dele. Você vai ver ele no chão, que é o lugar dele, derrotado e envergonhado. Davi envergonhou o inimigo. Davi, quando olhou para Deus e enfrentou, ele deu condições de Deus se manifestar. Ele provocou aquele milagre. Provoca milagres. Levanta. Como eu percebo Deus deixando claro, vamos, levanta, eu quero te dar vitória. Coloca um ponto final nisso. Faça como Neemias, que se levantou. Neemias ouviu uma vez, quando ele ficou sabendo como estava Jerusalém, ele não pôde mais tolerar. E ele começou a orar e a jejuar. E Deus colocou no coração dele que ele era a pessoa e ele creu. E ele rompeu, e ele foi, e ele mudou uma situação que estava lá por 120 anos. Em 52 dias. Porque ele não tolerou. E você não pode mudar o que você tolera. Você não pode mudar o que você tolera. Você pode mudar aquilo que você decide
enfrentar e colocar um ponto final. Você não está por conta própria, você tem um Senhor, o Todo-Poderoso, que está encorajando você a se levantar e colocar um ponto final nisso. Deus tem vitória para você. Como Davi derrotou o filisteu, Neemias levantou as muralhas, Josué e Calebe entraram na terra, porque eles creram. Deus está dizendo, creia, porque você vai viver a minha glória. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e que essa palavra tenha mudado a visão, a perspectiva dessa pessoa, a encorajado, que ela já tenha se levantado internamente, porque quando nos levantamos no Espírito, nos levantamos na vida, que ela creia, que ela se mova em fé, que ela avance em fé, porque o Senhor está deixando claro que está com ela, é tempo dela vencer isso. Tudo que ela tem que fazer é enfrentar, é dar os passos de fé, é não tolerar mais. Chega de passividade, de inércia, chega de ceder para o medo, para a intimidação. É hora de se levantar corajosamente e derrubar os inimigos que têm prevalecido por tanto tempo. Que ela creia, porque o Senhor está com ela e está garantindo vitória. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de um novo tempo, de mudanças radicais, de vitórias, de milagres, da materialização de mudanças, de milagres, de mudanças radicais para a sua glória. Situações que têm se estendido por anos, eu tomo posse da solução disso tudo, Senhor, o fim para isso tudo, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vida, força, coragem, ânimo, poder tenham tomado conta do seu povo, a perspectiva certa, que eu deixe pessoas olhando para o Senhor e prontas para avançar e derrotar aquilo que tem prevalecido e afrontado por tanto tempo. Eu agradeço por essa palavra, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor está fazendo aqui. Louvado seja o teu nome, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais pela sua bondade. Como o Senhor é bom, é a sua mão bondosa sobre nós, é o que eu vejo. Um dia de favor muda anos, Senhor. O que ficou ali por tanto tempo foi mudado. Nós vemos situações sendo mudadas, através de Josué e Calebe, através de Davi, através de Neemias, através dos homens de fé. Tudo que temos que fazer é crer. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus, o clamor dos 52 dias. Teremos batismo e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória. Conta com a gente, é sempre um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.